Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para esse subsídio teológico da lição Todos por um Pleno Avivamento, da editora Kalel. A lição aqui de Blumenau, Santa Catarina, Assembleia de Deus Missão, cujo nosso pastor-presidente, pastor Newton dos Santos, pastor Newton. Hoje vamos comentar a lição número 11, Avivamento e o Mundo. Ok? Texto-chave, livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Livro de Crônicas, primeiro livro, 12 e 32. Hoje a lição foi escrita e comentada pelo irmão Alexandre de Almeida. Pessoalmente não conheço, mas para ele estar aqui comentando e escrevendo a lição, realmente deve ser uma pessoa que tem uma boa base teológica, ok? Vamos lá. O avivamento e o mundo. Então a proposta desta lição é analisar a relação do crente com o mundo, a questão do mundo e o avivamento. Por que o mundo precisa do avivamento? Por que o avivamento tem que influenciar o mundo? E o comentarista, Alexandre de Almeida, já na parte 1, ele escreve definindo mundo. E na primeira parte da parte 1, ele diz cosmos e o universo. Bom, a palavra cosmos literalmente quer dizer mundo, que quer dizer sistema, que está lá em 1 João, capítulo 5 e 19, quando o apóstolo João escreve que o mundo jaz no maligno. Então o mundo ali é o sistema das coisas. Já em João 3 e 16, que diz que Jesus amou o mundo de tal maneira, então esse mundo ali é os habitantes. Então há essa diferença. O mundo de João 3 e 16 é os habitantes, e o mundo de João 5 e 1 João 5 e 19 é o sistema das coisas, o sistema que envolve. E esse mundo realmente, por isso que esse mundo jaz no maligno, o sistema dele. Maligno quer dizer, eu tenho poder do maligno. O maligno realmente comanda e domina este mundo. Se não fosse a presença gloriosa do Espírito Santo nesta terra, gente, o mundo já estaria muito, muito mais perdido. Por isso que Jesus disse, nós somos o sal da terra. Naquela época, o sal servia para conservação, ok? Conservação de alimentos. Então, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, então nós estamos aqui ainda conservando este mundo. Esse mundo não está todo podre, não está todo corrompido, porque a igreja de Cristo ainda está aqui. Como diz lá em Tessalonicenses, acho que é a segunda carta de Tessalonicenses, diz que, ou primeira, não me lembro bem agora, diz que até que do meio aquele que está ali seja tirado. Então, quando o Espírito Santo levar a igreja ao encontro de Jesus, então este mundo vai estar totalmente, vai começar a se corromper muito mais ainda. E aqui na parte 2 do tópico 1, ele escreve cosmos e a beleza, dizendo que o mundo é só aparência. O sistema desse mundo valoriza muito a aparência, e é isso que acontece na mídia moderna, nas séries de TV, nas telenovelas, no esporte, qualquer área de entretenimento através das mídias, televisão, internet, qualquer área de entretenimento, a grande jogada é realmente a aparência. Pessoas estão ali sendo o que elas não são, ok? Principalmente os artistas, eles interpretam personagens, é a função deles, é o emprego deles, como emprego a gente respeita, mas com certeza eles não são aquela pessoa ali. Eu lembro que nos anos 70, quando havia os intérpretes de alguns vilões, essas pessoas passavam cortado na rua, porque algumas pessoas infelizmente entendiam que elas eram assim. Na verdade elas não eram daquele jeito, era apenas um personagem que elas estavam interpretando. Então isso realmente é uma influência do mundo nas pessoas. As pessoas olham muito, muito a aparência. E a parte 3 do tópico 1, o comentarista Alexandre de Almeida diz cosmos e o crente. Isso é, a relação do mundo com o crente, a relação desse sistema de coisas com o crente. E ele diz que cada vez mais os cristãos,
porque cristão quer dizer pequeno Cristo. Os pequenos cristos estão cada vez sendo envolvidos mais pelo mundo. Eles não deixam da sua fé, continuam a professar a sua fé, só que cada vez mais essa fé está sendo influenciada, está sendo misturada com o mundo. E Paulo fala na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a relação do cristão com o mundo. Nós estamos neste mundo. Como Paulo também diz, nós somos peregrinos e forasteiros. Isso é, peregrinos. Peregrino é o cara que vem de outra terra, que está passando um tempo aqui. Forasteiro, quer dizer, ele não pertence a esse lugar. Então, quando Paulo diz nós somos peregrinos e forasteiros, quer dizer, nós não somos desse país e nós estamos passando apenas um tempo aqui. Em breve, nós vamos estar na nossa nação celestial. Aleluia! Aleluia! Então, qual é a relação do cristão com o mundo? A relação do pequeno Cristo com o mundo? Como Paulo fala, Romanos 12, 2. Não vos conformeis, isso é, vocês não devem se moldar igual, não devem ser igual à moldura do mundo, mas transformai-vos, isso é, uma mudança de coração, pela renovação, quer dizer, fazer tudo novo. Para quê? Para que nós possamos saber a boa, isso é, o que é de melhor, a agradável, a aceitável e perfeita, quer dizer, a completa vontade, desejo de Deus na nossa vida. Porque quando Paulo diz lá em Efésios 4:11, porque ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que ele deu? Ele explica na sequência do versículo: para a edificação do corpo de Cristo. Depois tem mais algumas coisas ali, mas começa para a edificação, fortalecimento do corpo de Cristo. Os 5 ministérios da igreja são importantes para a edificação do corpo de Cristo. Então nós precisamos de apóstolos nas nossas comunidades de fé, quer dizer, pessoas que andem nos 4 níveis, que eles sejam profetas, que eles sejam evangelistas, que eles sejam pastores e que eles sejam mestres. Eles andam nesses 4 níveis, por isso que são apóstolos. Aí tem os profetas, a pessoa que Deus usa para alinhar, para colocar tudo no eixo. Tem os evangelistas, os famosos missionários, que vão na frente, que pregam a salvação, que ganham almas para Cristo, que trabalham da porta da igreja para fora. Aí tem os pastores que cuidam do rebanho, que ensinam o rebanho, que trabalham com o rebanho. Eles trabalham da porta da igreja para dentro, tá entendendo? O missionário, o evangelista, trabalha da porta da igreja para fora. O pastor trabalha da porta da igreja para dentro. Cada um, como diz aquela música dos anos 90, cada um do seu quadrado, ok? Mas todos trabalhando em perfeita harmonia. Aí tem o mestre, ok? O mestre é aquele professor, aquele homem de Deus que vai na profundidade pura da palavra. Ele tem nos 9 dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele tem o dom de palavra, de sabedoria, num nível altíssimo. A pessoa que foi chamada para ser mestre, para ser professor, o nível da palavra de sabedoria é altíssimo. Ele traz revelações profundas da palavra de Deus que nenhum curso teológico dá, gente. Isso é tremendo. Então nós precisamos, nesses últimos tempos, além desses 4 apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, precisamos de mestres que ensinem a profundidade da palavra de Deus, para realmente aquele alimento vir trazer uma transformação na vida da pessoa. Então essa é a relação do pequeno Cristo, do cristão, do crente com o mundo. Não se moldar com o mundo, mas ser transformado pela renovação da sua mente, do seu entendimento, para saber qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A parte 2. Nomes iguais, escolhas diferentes. Aí o comentarista Alexandre de Almeida coloca aqui algo sobre o Evangelho em Samaria. Logo que Jesus partiu, ele escreveu aqui, logo após os primeiros anos após a morte de Jesus, na verdade, podemos entender assim, logo após a partida de Jesus para o céu, para as regiões celestiais, o Evangelho começou a ser pregado e chegou em Samaria. E como o comentarista aqui colocou de uma forma muito boa, havia um preconceito, uma divisão muito grande entre judeus e samaritanos, por causa da questão
de Samaria, que caiu no ano 722 a.C., caiu sobre as mãos dos assírios. Os assírios levaram aquele povo cativo e mandaram outras nações ali. Então houve uma mistura muito grande dos samaritanos com os povos conquistados pela Síria. Se tornou um povo muito misturado. E quando depois em 586 Judá caiu através da Babilônia, mas depois quando voltou, 70 anos depois voltou para Jerusalém, então eles não aceitavam aquele povo de Samaria. Então havia um preconceito muito grande. Por isso que o evangelho, quando foi pregado lá em Samaria, como diz a parte 2 do tópico 2, o avivamento quebra todo o preconceito. Então realmente Felipe foi lá e pregou a palavra, para que almas fossem ganhas para Cristo. E eu me lembro da Azusa, se você ler a história da Azusa, os jornais noticiavam de uma forma como zombaria, que era uma mistura de cores e raças. Na verdade, estavam ali reunidos para 1906 pessoas. Gente, isso é impensável. Negros, brancos e orientais, né? Todos ali juntos adorando a Deus sem nenhum problema. Isso que é o verdadeiro avivamento. Além de não haver diferença de cor, de pele, não havia diferença do sexo, não havia diferença de classe social, de classe econômica, de classe intelectual. Todos eram um em Cristo. Que avivamento maravilhoso na Rua Azusa. Durou apenas 3 anos, infelizmente. Mas já trouxe um grande resultado para todo o planeta Terra. Imagine se tivesse durado mais tempo, né? Meu Deus. E um grande exemplo dessa quebra de preconceitos samaritanos é João capítulo 4. Quando Jesus está ali no poço de Samaria, ele manda os discípulos: vão lá comprar alguma coisa para mim, eu vou ficar por aqui. Porque ele sabia, através do Espírito Santo, que alguém ia aparecer ali, uma mulher samaritana. E toda aquela questão que você lê em João capítulo 4, que ela fala para ele: como é que tu pede água para mim, sendo judeus, sabendo que os judeus samaritanos não conversavam? Então Jesus foi pouco a pouco quebrando todos os preconceitos, o preconceito da nacionalidade, o preconceito da religião, quando ela pergunta onde é que é para adorar, é em Jerusalém ou é aqui? O preconceito de pessoas que não tiveram uma vida muito correta, que às vezes nós apontamos: aquele ali é todo ruim, aquele não adianta, aquele não vale nada, não adianta investir, insistir na vida dele. Não, sim, temos que investir, temos que insistir. Às vezes é difícil, a gente desanima, mas temos que continuar tentando, pelo menos orando. E Jesus foi quebrando cada um desses preconceitos. Ele não quebrou só o preconceito nacionalista, ele quebrou o preconceito religioso, ele quebrou o preconceito da humildade, da questão da pessoa não ter uma vida muito certa. Ele quebrou o preconceito também do homem falar com uma mulher, que era realmente, por isso que os discípulos, quando chegaram ali, viram Jesus conversando com uma mulher. Mas como que tu está conversando com uma mulher? Era primeiro essa questão, e depois, como tu está conversando com uma mulher? Ela disse ela ser samaritana. Então pensa só em tudo que Jesus quebrou. Porque quando Jesus chegou em Jerusalém, quando ele chegou ali, gente, foi maravilhoso, né? Romano, como diz o pastor Luiz Hermínio, né? Romano conversava com romano, prostituta com prostituta, cobrador com cobrador, né? E Jesus foi quebrando isso tudo. Jesus visitava os cobradores de imposto, fazia festa na casa dele, visitava lá o soldado romano, orava pelo criado dele, ele deixava a prostituta lavar os seus pés, e ele dizia que a história dela ia ser contada por gerações e gerações. Jesus quebrou todo o preconceito. Quando nós olharmos para as pessoas e vermos o quanto elas têm de Jesus e o quanto elas precisam de Jesus, nós vamos olhar com olhares diferentes. Sabia que tem ministérios que eles não... Isso aqui não é uma crítica, isso aqui é um alerta para nós pensar, tá? Para nós meditar. Existem ministérios que não fazem listas dos dizimistas. Se eu for pertencer àquele ministério e eu dizimar lá, eu só entrego um envelope branco e deu. Tá ali, é porque o dízimo é eu e Deus, para começar, tá? Então eles entendem assim. Então por que eles não pedem o nome da pessoa para dizimar? Porque eles entendem que há um perigo deles fazerem acepção de pessoas, deles tratarem diferenciadamente a pessoa que dizima mais alto. Eu vi o pastor falar sobre isso. Ele se colocou: não, eu posso vir em um dado momento eu ser tendencioso para aquela pessoa que dizima mais alto. Então eles têm essa opção. Isso é para nós meditar, gente. Não estou dizendo para nós acatar e fazer igual, mas nós começar a repensar algumas coisas do nosso ministério. E é isso, gente. O preconceito, quando Jesus chega, quando o momento chega, ele acaba. Parte 3 do tópico 2. O poder do verdadeiro avivamento. Diz que o avivamento chegou em Samaria.
com poder e autoridade, com unção. Aqui o comentarista diz com dons e maravilhas. E é verdade. O avivamento, no caso, o grande resultado do avivamento é salvação de almas. Não, tem transformação de vida. Eu vejo pessoas falando assim: que adianta ser batizado com o Espírito Santo? Que adianta falar de Jesus para todo mundo? Que adianta ganhar um monte de Jesus e a pessoa não muda? Isso não é avivamento. Gente, vamos parar com isso, tá? Vamos parar. Não vamos dizer o que é avivamento com um termo só. Primeiro lugar, avivamento é salvação de almas. Primeiro lugar, avivamento é para as pessoas prestarem atenção na mensagem do Evangelho. Quando Felipe começou a produzir, através do Espírito Santo, dons, sinais, maravilhas, as pessoas pararam para prestar atenção. É óbvio. Lucas capítulo 10, versículo 9. Jesus dá ordem para os discípulos: vocês vão, curem os enfermos e dizei, é chegado o reino dos céus. Olha só, nada contra nós fazer a pregação e depois orar, não tem nenhum problema. Mas olha só, ele disse: vai lá e cure os enfermos. Então eles foram lá, eles oraram por cura. As pessoas foram curadas. Opa, o que está acontecendo? As pessoas pararam para prestar atenção. Não foi curada com remédio, não foi curada com tratamento, não foi curada com nada de medicina, foi curada com o poder de Deus. Opa, como é que fizeram isso? As pessoas pararam para prestar atenção. Então os dons, os sinais, as maravilhas são para as pessoas prestar atenção no Evangelho. Tá entendendo? Aí sim vem o avivamento, que é a salvação de almas. Tem a transformação da pessoa num crente? Tem, porque a conversão é um momento só, ok? É aquele momento. Mas a transformação da pessoa num santo é uma vida toda. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus. É um processo. Eu estou nesse processo há quase 21 anos. Tem pessoas que estão há 10 anos, 30 anos. O processo é todo dia. Nós temos que entender, não podemos queimar etapa também, mas nós temos que entender o processo de Deus. E o comentarista aqui, o Alexandre de Almeida, parte 4 do tópico 2. Ele faz uma comparação entre Simão o Mago e Simão o Pedro, dizendo que Simão o Mago ainda estava envolvido muito com o mundo, porque Simão o Mago se converteu também nesse avivamento que houve ali em Samaria, ok? A sua conversão foi genuína, certo? Porque para a época, uma pessoa aceitar, entender que aquele carpinteiro, filho do carpinteiro, era o Messias esperado, porque os samaritanos acreditavam na vida do Messias, ok? E eles entenderem, eles acreditarem que aquele carpinteiro era o Messias esperado, isso só pode ser realmente uma conversão genuína, gente. Tá? Porque o grande Messias, você sabe, né? Era esperado um grande guerreiro, um general que ia libertar o povo de Israel do jugo romano. Então aparece dizendo assim: não, o negócio é o seguinte, um carpinteiro lá de Nazaré, daquela cidadezinha pequena, tá entendendo? Né? Ele que é o Messias. Eu acredito. Gente, só por Deus. Só por Deus. Então a conversão de Simão o Mago foi genuína. Agora, o processo dele na transformação de um crente, de um cristão, é que estava sendo. Faltava o que para ele? Faltava ensinamento. Faltava alguém sentar com ele. Talvez ele entendia no seu jeito de ser, na sua começo, na sua primeira caminhada de fé. Não estou defendendo ele, tá? Mas ele também não foi leviano em querer comprar. Ele queria comprar os dons, como se o dom de Deus pode comprar. Gente, podemos entender aqui que ele era o que ele vivia. Então ele precisava ser ensinado. Podemos trazer esse grande ensinamento aqui. Ele precisava ser ensinado, ok? E Pedro repreendeu, Pedrão, né, do jeitão dele, repreendeu ele, claro. Ele foi falar com Pedro? Foi falar com João ou com Tiago, talvez o tratamento seria diferente. Foi falar logo com Pedro, foi querer comprar logo de Pedro, que só porque 2 não entregaram o dinheiro certinho lá, Ananias e Safira, morreram na hora, certo? Então pensa bem, ele passou perigo de vida ali. Misericórdia, Simão Mago, misericórdia, passou perigo de vida, tá entendendo? Então entenda que o que faltou para Simão o Mago foi ensinamento. Agora, a parte 3 e a última parte do nosso comentário, nosso subsídio teológico. A igreja como agente coletivo. Ele diz aqui na parte 3 que é a individualização. A igreja como agente coletivo. Ele diz que nenhum avivamento iniciou a partir de um crente solitário. Bom, com certeza o avivamento começa com um grupo de pessoas, óbvio. Mas Deus sempre chama alguém, uma pessoa específica, para ele levar esta mensagem para outros. Foi com Jesus. Jesus foi assim.
ele foi batizado com João Batista, foi para o deserto, ficou 40 dias lá, teve aquele embate com Satanás, aí saiu dali e começou a chamar os seus seguidores, começou com ele, com Jesus, e isso sempre vai se repetir na história. O grande avivamento de País de Gales, em 1903, começou com quem? Com Jonathan Edwards, que Deus deu uma visão para ele pregando para os jovens. Ele foi na congregação lá dos jovens, pregou e começou um grande avivamento. O próprio Moisés foi chamado lá do deserto sozinho, cuidando das ovelhas. Então começou com Moisés, depois parte para outras. Esse homem vai influenciar outras pessoas, certo? Nós temos que entender isso. Então, Moisés, Jonathan Edwards, o próprio William Seymour, que é considerado por alguns a influência religiosa pentecostal mais poderosa do século XX. William Seymour foi participar de uma escola e ele não podia entrar na aula porque era negro, e a escola era para brancos. O professor, querendo que ele aprendesse, botou uma cadeira lá de fora e ele ficou ali escutando numa janela sobre o batismo com o Espírito Santo, e aquilo incendiou tanto o coração dele que ele começou a pregar, e chegou um momento que ele reuniu alguns irmãos na rua Bonnie Braille, e ali começaram a orar por batismo com o Espírito Santo. Deus desceu, batizou com o Espírito Santo, dali houve um grande avivamento, começou a aumentar o povo, foram para a rua Azusa, e ali começou esse movimento que está até hoje aqui na face da terra, o movimento pentecostal, muito criticado por alguns, mas está aí até hoje. O movimento pentecostal, na sua essência, ele é de Deus, gente, ele é de Deus. O batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas, é de Deus. Eu respeito quem é contra, diz que isso não precisa. Eu respeito, sua opinião é muito bem válida. Leio e assisto outros comentários que diferem do meu para eu analisar o meu pensamento. Isso é normal, é salutar. Nós temos que avaliar o nosso pensamento com ideias opostas. E sempre está orando para Deus. Deus, a ideia do camarada é oposta à minha. O que tu diz? Sempre está buscando a direção do Espírito Santo. Para isso nós temos o grande professor, que é o Espírito Santo, gente. Às vezes você quer fazer alguma coisa e tem duas opiniões totalmente opostas, distintas, antagônicas. Palavra bonita, né? E vá orar. Espírito Santo, o A diz assim e o B diz assim, o que eu faço? Ele vai te dar a direção certa. Talvez não seja nem o A nem o B, seja o que ele quer. Tá entendendo? Então realmente foram grupos, mas esse grupo foi influenciado por uma pessoa. E aqui no tópico 2 da parte 3, o Alexandre de Almeida diz que uma andorinha só não faz verão. Claro, é óbvio. Mas não podemos pegar um exemplo da natureza e querer aplicar dentro. Nós temos que ter muito cuidado, nós pegamos um exemplo da natureza e querer aplicar no nosso meio. Tá entendendo? Conceitos humanos, conceitos da natureza, tem que ser muito cuidadoso. Nosso conceito, nosso exemplo é bíblico. Ezequiel 22:30. O profeta diz: procurei um homem para tapar o muro, para ficar na brecha. Um homem. Tá entendendo? Um homem. Quando o Deus fala ali na frente de Isaías: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Tá entendendo? Por alguém tem que começar. Por alguém tem que começar. Uma andorinha só não faz verão? Tá tudo certo. Mas ele não vai fazer sozinho. Mas ele vai atrás de pessoas que também queiram, que tem a mesma chama. E ele vai influenciar. Que às vezes tem muita gente que quer, mas não sabe onde tem, ou como começar, o que fazer. Tá entendendo? Eu tô com fome, mas não sei nem o que comer. Tá entendendo? Então funciona assim. Então encontra uma pessoa que realmente quer algo e tem uma direção de Deus. De Deus. Uma direção de Deus. Você já ouviu falar do movimento Céu na Terra de Brasília? Um jovem chamado João Paulo. Ele estava afastado do evangelho não sei quanto tempo e voltou para Jesus. Aí ele com aquela fome, aquela sede, aquele fogo, né, ardendo, ele falou com outros dois jovens: vamos orar no centro de Brasília, nós três? E foram. Foram eles, os três foram lá no centro de Brasília e deram as mãos, não sei se deram as mãos, mas ficaram aí numa rodinha e começaram a orar. Começaram a orar. Passou um camarada tomando uma cerveja e parou e ficou olhando para eles, fazendo aquela oração. Quando eles acabaram, esse camarada foi lá falar com eles: olha, eu estou desviado dos caminhos do Senhor e eu quero me reconciliar. Os três, vendo aquilo, falaram: é de Deus esse negócio que nós estamos fazendo, vamos continuar. Gente, isso se alastrou. Procure os vídeos na internet, movimento Céu na Terra. Sabe, eles pegavam um latão, colocavam no meio da rua e começavam a pregar, vinha gente em tudo quanto é lugar.
a guarda municipal, as autoridades competentes ali que controlam o trânsito, com muita, claro, pediram para eles trocar de lugar que estava atrapalhando o trânsito. E eles, claro, agora talvez não esteja tão forte por causa da questão da aglomeração. Mas foi um movimento que começou com uma pessoa, que falou com outras duas, e foram em 3 numa praça lá em Brasília, no centro de Brasília. Tá entendendo? Então alguém tem que começar. Deus não vai chegar, reunir 4, 5 anjos e falar, cada um pega 5 pessoas e vai. Não. Alguém tem que começar. Talvez é você. Talvez seja eu. Mas alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Ore a Deus e peça: Deus, eu estou aqui. Eu quero influenciar esse mundo. Eu quero ser um agente de influência nesse mundo. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Que esse subsídio venha realmente enriquecer a tua vida espiritual. Em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau.